Avante, avante, ó crente, nós cantamos esse hino logo no início. E pensando nessa noite em que estamos recebendo novos membros, e eles estão começando agora, eles precisam receber instrução, orientação, para que eles vivam da melhor forma possível e da forma mais próxima daquela que Jesus legou a nós, a vida cristã. Nós queremos insistir ainda nessa noite sobre o crescimento que todos nós precisamos almejar, precisamos alcançar na nossa vida cristã. É verdade que se o Senhor Jesus quisesse que apenas sermos salvos fosse suficiente, Ele nos salvava e já nos levava para o céu. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a intenção de Jesus é que possamos já reconhecê-lo como Senhor desde criança, desde a mais tenra idade, para que a gente tenha algum bom tempo de vida para ser sal e para ser luz aqui nesta terra. Então, irmãos, eu queria que nós pensássemos nessa noite que a gente precisa, como o bordão do hino nos diz, avançar. Nossa meta é avançar, é prosseguir, é ir cada vez mais longe, é o dia seguinte ser cada vez melhor do que o dia anterior. E eu queria que nós nos debruçássemos no texto de Hebreus capítulo 5, que é um texto que vai falar de que nós precisamos crescer na vida com Jesus, precisamos alcançar maturidade para enfrentar as muitas demandas da vida que todos nós vamos experimentar. Hebreus capítulo 5, a partir porque eu estou... A partir do verso 11 e até o capítulo 6, verso 3. Hebreus capítulo 5. A partir do verso 11 e até o capítulo 6, verso 3. A versão revista e atualizada diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí o capítulo 6, versos de 1 a 3 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino
de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus permitir. Nessa noite, irmãos, como seria bom se todos nós seguíssemos a orientação que está aqui declarada nesse texto. E o texto é claro quando diz que alguns entre nós, eles ainda tomam leite, na simbologia de que eles ainda se alimentam de alimento infantil. E eles o Senhor não pode utilizá-los como gostaria, porque eles não dão conta, porque eles não têm, eles não tiveram experiências com Deus para entender o avanço, o progresso que o Senhor gostaria que eles vivessem e experimentassem. Nós somos uma população evangélica a nível nacional extremamente significativa, mas nosso país não recebe influências relevantes dessa grande parte da população brasileira que se diz evangélica, que se diz protestante. E então nós constatamos, e não é difícil constatar isso, de que muitos de nós, muito dessa parcela, a grande maioria dessa parcela, está vivendo como aqui está retratado no texto. Pessoas que deveriam estar num estágio mais avançado, mas pessoas que ainda não estão nesse estágio avançado, porque estagnaram as suas vidas com Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que crescer na vida cristã não é uma opção. Crescer na vida cristã é uma necessidade para todos nós. Porque conforme vamos avançando em idade, nós vamos experimentando demandas da vida que exige de nós mais conhecimento, que exige de nós mais amadurecimento, que exige de nós mais equilíbrio emocional, psíquico, que exige de nós uma espiritualidade cada vez mais sadia, cada vez mais contagiante. E por que que muitas vezes nós não experimentamos isso na nossa vida? Em outro texto do apóstolo Paulo, ele diz que a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida por nós mesmos. Deus nos dá a salvação e nós precisamos desenvolvê-la. Ela não é um pacote fechado que recebemos e pronto. Não, ela é uma caixa de presente que a gente precisa desembrulhar e a gente precisa ir desfrutando de cada presente, de cada item que está lá na caixa. A versão na linguagem de hoje, a Bíblia na versão nova, linguagem de hoje, diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Está falando do capítulo 5, verso 11. Porque vocês custam a entender as coisas. É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres.
mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Veja se não é a nossa realidade. E olha que alguns líderes evangélicos, algumas denominações evangélicas, elas trabalham para que você se torne dependente delas. Elas fazem justamente o contrário que está aqui no texto, o contrário que o escritor aos Hebreus está recomendando. Que nós devemos discipular, nós devemos ensinar uns aos outros, para que cada um de nós tenha a condição de andar sozinho, para que cada um de nós avance, cresça, amadureça, para viver a vida cristã por conta própria. Nós não temos nenhum interesse que você seja dependente de qualquer um aqui de nós, a não ser quando você está começando a vida cristã, a não ser quando nós chamamos de novo convertido. E aí é claro que você precisa se alimentar de leite, e aos poucos a quantidade de leite vai diminuindo, e nós vamos acrescentando comidas mais sólidas. Nosso crescimento não é uma opção, é uma necessidade. Nosso crescimento espiritual não é um luxo para cada um de nós, mas uma necessidade. A palavra de Deus ensina claramente a nós. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeira Pedro 3,18 completa: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ainda escreve em Efésios capítulo 4, verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não há dúvida alguma de que a palavra de Deus recomenda a todos nós que cresçamos. Não há nenhuma sombra de dúvida na palavra de Deus, que é quando nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos nos esforçar diligentemente para crescer, para amadurecer. Nós precisamos nos encher cada dia do Espírito Santo do Senhor. Precisamos que a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade defina as outras áreas da nossa vida humana. Precisamos que a nossa espiritualidade influencie a nossa psique, as nossas emoções, os nossos temperamentos. Somos de Jesus, irmãos. Não estamos aqui simplesmente para descansar. Não podemos pensar que agora que estamos salvos pode o mundo acabar. Agora que estamos salvos pode o mundo virar de cabeça para baixo. Agora que estamos salvos, eu não quero outra vida a não ser ficar adorando e gozando nosso Senhor. Agora que somos salvos, nós vamos crescer. Nós vamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Nós vamos crescer porque o mundo exige de nós cada vez mais respostas. Porque o mundo exige de nós cada vez mais comportamento de gente crente.
de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos crescer para não sermos levados pelos dardos inflamados do maligno. Nós precisamos crescer para não cairmos nas ciladas dos homens maus. Nós precisamos crescer para não ir no barco que todo mundo vai. Nós precisamos crescer para não ir na onda de todo mundo. Nós precisamos crescer porque estamos numa contracultura. Como crentes em Jesus, como homens e mulheres que seguem a Jesus, somos de uma contracultura, remamos contra a maré, e remar contra a maré exige muito esforço de cada um de nós, exige braço seguro, exige firmeza de convicções. Nossa vida cristã, nosso crescimento, não é uma opção, mas uma necessidade. O verbo utilizado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, 18, que diz: antes crescei na graça. Essa palavra aqui, traduzida como crescei, é uma palavra usada, era uma palavra usada na época dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, significando um crescimento natural das plantas. E esse crescimento simplesmente ele ocorre pelo fato delas estarem vivas e saudáveis e estarem plantadas em solo fértil. Então a intenção de Pedro é dizer que só por darmos a nossa vida a Jesus, só por termos a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, nós naturalmente precisamos crescer. Vejam que tem um esforço de nossa parte, mas tem alguma coisa que diz para nós que é natural, que é automático. O fato de sermos de Jesus, de estarmos salvos em Jesus, já significa dizer que nós não vamos ter uma vida estagnada, já significa dizer que nós não vamos ter uma vida que vai parar. Nós vamos ter uma vida sempre avante, sempre para frente, sempre caminhando, cada vez mais para o alvo. Logo, irmãos, o que se espera de todos nós como crentes em Jesus, uma vez que nós estamos unidos a Jesus, é que possamos crescer de forma saudável. Precisamos crescer para caminhar por conta própria. Pensa nisso. Pensa que que o Senhor Jesus trouxe você para cá, o Senhor Jesus incluiu você no corpo de Cristo dele, e esta igreja é parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus incluiu você aqui, para que aqui você aprenda, para que aqui você vá crescendo, para que você viva a sua vida por conta própria, e viva a sua vida por conta própria, agradável a Jesus, de forma prazerosa para Jesus. A palavra de Deus dá a entender a todos nós, que nós não precisamos de vigias, nós não precisamos de detetives, nós não precisamos de pessoas que ficam sondando a nossa vida. A palavra de Deus dá a nós entender que num pequeno tempo de nossa vida, a parte inicial de nossa vida cristã, nós vamos ser monitorados, nós vamos ser discipulados.
nós vamos ser supervisionados. Mas a grande parte de nossa vida, quando nós começarmos a crescer, nós precisamos ir por conta própria. Avante, avante, ó crente, soldados de Jesus. Irmãos, se nós avançássemos um pouco mais, com certeza, esse país não seria como ele é. Nós não teríamos tantas dificuldades como temos. Não precisaríamos avançar muito. Poderíamos avançar um pouco mais, para que pudéssemos salgar e iluminar essa nossa nação, esse nosso município, esse nosso estado. Nós precisamos avançar, irmãos. Precisamos ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Não decorar a palavra de Deus, mas vivê-la, conhecê-la, conhecer os seus princípios e assimilar os seus princípios e fazer com que esses princípios moldem o nosso comportamento. E nos comportarmos como homens e mulheres que estão amadurecendo nos caminhos do Senhor. Pensa nisso. Talvez você nem queira frequentar a igreja, ou talvez você não queira seguir a Jesus, mas pensa nisso. Pensa que o Senhor Jesus nos chamou para sermos farol. O Senhor Jesus nos chamou para irmos à frente, para guiarmos. O Senhor Jesus nos chamou para sermos vanguarda. O Senhor Jesus nos chamou para termos ideias, projetos que vão melhorar a vida das pessoas, que vão trazer melhores condições para o bem comum. Para isso precisamos avançar, irmãos, queridos visitantes. Quando nós aprendemos que precisamos avançar, nossa vida com Deus, nossa vida cristã, ela passa a ter um objetivo, uma finalidade. Nós começamos a entender que somos parte do projeto de Deus para salvar essa nação, para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus não simplesmente nos salvou para nos levar para a eternidade. O Senhor Jesus nos salvou, e enquanto Ele não nos leva para a eternidade, Ele quer nos utilizar, quer que sejamos úteis a Ele, para que outras pessoas que não vivem essa realidade que vivemos, possam viver e experimentar em suas próprias peles. É preciso, irmãos, alcançar experiência de vida com o Senhor. Avante, avante, ó crente, soldado de Jesus, em marcha triunfal, diz o hino. Avance para maturidade, avance para que você seja um tesouro. No judaísmo, os sábios eram os mais idosos. Eles eram ensinados desde a tenra idade, desde os 6, 7 anos de idade, eles eram ensinados a avançar, a crescer, a se encher do conhecimento, para que quando eles estivessem com as cabeças de cabelos brancos, eles fossem tesouros para a juventude. O Senhor Jesus nos quer assim, homens e mulheres que vão avançando em idade e que vão se tornando tesouros
tesouros de sabedoria, tesouros de conhecimento, de conselhos, de viver, experimentar e vencer muitas dificuldades na vida, firmes, convictos de que são atalaias do Senhor Jesus, são colunas do Senhor Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o apelo do apóstolo Pedro a todos nós. É o apelo da palavra de Deus em relação à nossa vida com Jesus. Uma vez salvo, dizemos nós presbiterianos, salvos para sempre. Mas uma vez salvos, salvos para sempre, crescendo, avançando, amadurecendo, entendendo cada vez mais os propósitos de Deus para a nossa vida pessoal, entendendo cada vez mais porque é que o Senhor Jesus reuniu a todos nós como igreja, entendendo cada vez mais como igreja nossa missão. Muitos cristãos se contentam apenas em manter o patamar que atingiram, o patamar que estão. Mas a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu termino com a recomendação da carta de Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cresçamos juntos, rumo à maturidade espiritual, à maturidade em Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos avançar sempre para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria pedir ao grupo de louvor que nós cantemos o Avante. E nesse espírito podemos louvar ao Senhor e fortalecer com a mensagem que Ele nos trouxe nessa noite.